Alguém se habilita? Todos me ouviram? Viram aí a pergunta? Sim, professor. Ok. Adalgisa? Carol, Josiel, alguém se arrisca? Os demais ajudam, minha gente. Estamos aqui para construir o conhecimento. Não tenham medo de errar, não. Carol, honesta. Carol, honesta. Gente, olha, repare. Olha o nome. Etimologia da palavra. Despacho de processamento, né? O que é o despacho de processamento? É aquele despacho que está lá no artigo 52, é quando o juiz recebeu a sua petição inicial, né? Você protocolou, ela foi distribuída, o magistrado avaliou, né, os requisitos formais e deferiu. Ele entendeu que toda a documentação é juntada, toda está ok, né? Documentação, toda a documentação está ok, aí ele deferiu. Então, qual vai ser a implicação desse deferimento, né? Esse deferimento está dizendo apenas que ele verificou que a documentação está ok e você tem legitimidade ativa, né? É isso que vai representar esse deferimento do processamento. Ele vai verificar a documentação, ok, ela preenche os requisitos, tem legitimidade ativa para receber os benefícios da recuperação judicial. E a partir disso daí, vocês viram lá, no artigo 52, inciso 1, ele nomeia o administrador judicial, abre o prazo para apresentação do plano de recuperação, e inicia aí o processo, o processamento propriamente dito, né? De tal sorte que a recuperação, a fase executória não iniciou aí, né? Apenas o rito foi preparado, né? Ainda teremos aí o plano de recuperação, a habilitação de créditos, impugnação de créditos, assembleia, aprovação, não aprovação, apoio do plano de recuperação judicial, que é um termo que eu vou falar daqui a pouco, qual a diferença entre apoio e aprovação. E aí, a segunda decisão, decisão concessiva, é justamente a decisão que passou por todo esse rito de impugnações, de habilitação de créditos retardatários, e essa decisão concessiva, ou seja, está concedendo os benefícios da recuperação judicial, a essa sentença, bem observado, Adalgisa, vai ser o marco da fase executória, ou seja, de colocação, de se colocar em prática o plano de recuperação. Ok? Deu para clarear? Se quiser, eu repito de novo. Todo mundo entendeu a diferença aí? Não tenha vergonha, não. Se não ficou claro para todo mundo. Tranquilo? Posso passar adiante? Melhor, posso perguntar isso na prova? Ok, podemos passar adiante? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, ok. A prova vai ser de falso e verdadeiro? Sim, sim, sim. Nada mudou, não se preocupe. Estou lhe ouvindo. Aí Nada fica mudou. melhor a resposta. Para responder agora dá para raciocinar melhor. Ok. Então vamos passar adiante, então, ok? Então,
Uma pergunta que eu poderia lançar também, uma pergunta boa de prova, que é uma reflexão que Fábio Ulloa Coelho coloca. Eu estou fazendo essas perguntas, esse feedback aí, porque nós falamos sobre a postulação, o processamento, só para recapitular se vocês aprenderam. Uma pergunta muito forte candidata aí de constar na prova. Quais ações, e aí todos podem um contribuir com o outro. Eu não vou nem dizer em que artigo da lei está. Isso é disposição legal, tá? Expresso na lei. Ver se vocês estão familiarizados com a lei. A pergunta é, deixe-me escrever aqui. Quais ações e execuções movidas contra o requerente, vou botar a sigla RJ, Recuperação Judicial, não se suspendem. Pergunta é, quais ações e execuções movidas contra o requerente da recuperação judicial, isso aqui já foi deferido, o processamento. Quais ações não são suspensas naquele lapso de 180 dias? Uma delas eu já falei em várias vezes aqui durante as nossas aulas. Sobre a União, se eu não me engano, os tributos sim, sobre a União. Tributos, sim. Você lembra onde é que está isso? Vou compartilhar até aqui a lei aqui para facilitar. Esses débitos fiscais, alguém se lembra onde é que está? Em que ponto da lei isso é mencionado? Eu lembro que tinha até um quadrinho, estou procurando aqui que eu tinha tirado um print na sala, mas realmente você falou. Olha aqui a setinha do mouse. Estão vendo? Estão vendo ou não? Aqui que eu compartilhei? Sim, sim. Aí temos aqui. Esse aí é o fundamento do que você falou. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação. Na verdade, para vocês saberem essa resposta aqui, alguém se lembra de outro tipo de ação e execução que é suspenso? Sou todo ouvidos, minha gente. Qual é o artigo, professor? Artigo 5º. Não, do débito fiscal, da não isenção dos débitos fiscais, é artigo 6º, parágrafo 7º. Ah, tá. Estou procurando aqui. Olha, Como já estamos com a hora avançada, se eu dar uma dica para vocês, se essa resposta para os VIPs que estão assistindo a nossa aula hoje. Marquem com carinho o artigo 52, que é as decisões sobre o deferimento, né, do processamento. No inciso 3, percebam que temos o seguinte: o magistrado, aqui inciso, ordenará a suspensão de todas as execuções, ações ou execuções. Estão me acompanhando aqui? Sim. Então, Sim. o juiz ordenará, né, a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º, aquele artigo 6º lá, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas, olha aqui, é uma exceção, aqui é que vai responder a pergunta, quais débitos não estão sujeitos a essa suspensão. Aí ele fala, ressalvadas as ações previstas no parágrafo 1º. O que é que diz o parágrafo 1º, minha gente? Quem é que está aí com o parágrafo 1º?
do artigo 6º. Deu uma fugidinha porque estou de plantão, professor. Oi? Deu uma fugidinha porque eu estou de plantão. Ah, tranquilo. O parágrafo 1º aqui do artigo 6º diz o seguinte, que ele faz alusão aqui, previstas no parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala da quantia líquida. Né? Vocês lembram que eu falei o que seria essa quantia líquida em sala de aula, lembram? Alguém se lembra o que seria essa quantia líquida? Oxente, já vamos? Espera um pouquinho, Dr. José, eu estou terminando a aula aqui. Alguém se lembra o que seria essa quantia líquida? Quantia que não pode ser paga com Está quase certa, Érica. Está no caminho. Espera um pouquinho. Pegando o gancho aí do que a Érica falou, é aquela quantia que não pode ser quantificada. Ela não é exata, né? Eu até falei, por exemplo, olha o áudio aí, minha gente. Eu venho da aula estudando, bateu a nostalgia. Professor, cancele o áudio, por favor. Deixa eu ver. Pronto. Então, retomando aqui. Quantia líquida é aquela quantia que não é exata, né? Por exemplo, se eu tenho uma ação de danos morais contra a Oi, eu não tenho um valor exato, é ilíquido, ele vai chegar, ele é quantificável, mas não é exato. Clareou isso aí? Sim. Então, esse tipo de dívida, ela não está sujeita. Quando o juiz lá sentenciar, não vai estar sujeita. Ok. Outro ponto aqui que o legislador colocou foi o parágrafo 2º também do artigo 6º, que são as dívidas trabalhistas. Né? Quem tiver aí com a lei, ela é longa, mas pode colocar aqui, do lado, dívidas trabalhistas. O legislador colocou o seguinte, é permitido pleitear perante o administrador judicial a habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, né? Serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, se tem dívidas trabalhistas, enquanto estiver havendo o rito processual, o processamento, ela vai permanecer lá na Justiça do Trabalho. A dívida trabalhista ela foi quantificada, vai para o juízo de recuperação judicial. E aí essa dívida não será suspensa. Clareou aí para todo mundo? Tranquilo? Dá um ok aqui no bate-papo. Sim, tranquilo. Como, Beleza. professor, como também o salário dos funcionários também não tem como entrar nisso, né? Não. Os salários não entra, né? Justamente porque vai ser pago pelo plano de recuperação judicial. Né? O máximo que o empresário pode fazer é a redução da jornada de trabalho para adequar o valor do seu plano de recuperação e etc. Ninguém vai viver de fotossíntese. Os trabalhadores, a empresa vai continuar, os empregados vão continuar a trabalhar, então tem que receber por isso. Ok? Ok, Tranquilo? tranquilo. Beleza. Aí o legislador, ele colocou, deixa eu voltar aqui para eu compartilhar, que eu quero que vocês enxerguem que eu vou provar hoje, não percam na aula de hoje, que o legislador, ele fumou maconha quando redigiu essa lei. Vou provar para vocês daqui a pouco, ainda hoje. Né? Aí, do parágrafo 2º, temos o parágrafo 7º, que eu já falei, que são os débitos fiscais. E aí, ele mais adiante, ele coloca aqui, olha aqui que eu estou a seta, e relativos aos créditos excetuados na forma do parágrafo 3º. O parágrafo 3º vai falar, também aqui do artigo 6º, fala o seguinte, o juiz competente para as ações referidas no parágrafo 1º e 2º, ou seja, dívidas ilíquidas e dívidas trabalhistas, né, poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial. Então, o valor que for destinado da reserva também não vai ser suspenso. Por exemplo,
como acho que foi Carol que perguntou agora, do valor dos salários, né? O plano de recuperação judicial tem que ter uma reserva para o pagamento dos salários. E, prosseguindo, aí estão vendo isso aqui, está todo mundo acompanhando aqui a seta aqui? A seta aqui do meu mouse, está todo mundo enxergando? Estão todos, dá um ok aqui, vocês estão vendo? Eu não estou vendo bate-papo, não. Não, professor. Ok. Eu não. Não está vendo não, Érica? Não. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Agora, está vendo? Aqui a tela aqui da lei. Sim, a tela. Então, aqui, percebam que ele faz menção ao parágrafo 4º do artigo 49. Estão vendo aqui? Que é uma das dívidas que vai estar nessa exceção aqui. Né? Parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 49. Estão vendo aqui? No finalzinho aqui, na forma do parágrafo 3º e parágrafo 4º. Sim, Parágrafo 4º do artigo 49. Aí, quando a gente vai aqui, agora eu vou provar que o legislador fumou maconha. Quando a gente vai aqui para o artigo 49, o parágrafo 3º diz o seguinte: tratando-se de credor titulado, posição proprietário fiduciário de bens imóveis, então, essas dívidas relacionadas a bens imóveis, a alienação, arrendação mercantil e etc. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o parágrafo 4º aqui, que aqui eu concluí que o legislador fumou maconha. Olha o que ele coloca aqui. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso 2 do artigo 86. Vocês enxergaram alguma coisa aqui? A viagem do legislador aqui, nesse parágrafo 4º? Alguém enxergou o que eu estou enxergando aqui? Estão me ouvindo, minha gente? Sim, professor. Na verdade, ele discrimina que seria no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 49, enquanto no 4º, lá desse parágrafo 49, não tem sendo nada. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é o olhar crítico que nós devemos ter. Por isso que eu disse, ele estava maconhado, porque ele não tinha necessidade dele citar esse parágrafo 4, porque ele não citou logo de cara o inciso 2 do artigo 86. Aí ele cita o parágrafo 4º do artigo 49, sendo que o que nos interessa está lá no artigo 86, inciso 2, olha aqui, artigo 86, inciso 2, da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de aditamento de câmbio, etc. Os valores cambiais, né, de moeda internacional e etc. Pô, ele fazia logo remissão a esse artigo, não tinha necessidade dele fazer esse arrodeio. Manda a gente ir para o artigo 49 e depois quer tirar onda, manda lá para o artigo 86, inciso 2. Entendeu? Vocês entenderam isso que eu acabei de falar? Pois é, não tem lógica. Eu realmente não entendo, né? Foi alguém que mandou alguém fazer o serviço de última hora lá. Não tem... A outra pergunta que eu quero lançar para vocês, acredito que vocês devem ter lido, né? Eu não esmiucei aqui porque eu não vi necessidade, mas recomendo que vocês deem uma lida no artigo 53, que fala do plano de recuperação judicial, só para conhecimento, né? Porque a prova vai ser com consulta, né? Só a título de conhecimento aí para vocês. E aí, a pergunta que eu lanço para vocês, para a gente finalizar a aula de hoje, é o seguinte:
Depois de aprovado o plano de recuperação judicial, né, ele pode ser alterado em algum momento. Já estamos na fase aí de execução. Ele pode ser alterado, pode haver, tem um termo jurídico chamado novação, já na fase de execução do plano de recuperação, ele pode ser alterado de alguma forma? O que vocês acham? A Érica acha que sim. Todos acompanham a relatora? Sônia, o que você acha? Pode sim ser alterado desde que aprovado em assembleia pelos credores. Exatamente. Todo mundo aí acompanha a relatora, Érica e Sônia? Sônia é expert nesse assunto, vai tirar 10 nessa prova. Então, gente, o raciocínio aí está correto, né? Tanto de Érica quanto de Sônia. Né? Fábio Lioa Coelho ele justifica isso em face de alguma eventualidade. De repente, suponhamos que tenha havido uma recuperação judicial. Por exemplo, a 8 está em recuperação judicial. O plano está sendo executado. Estamos sob a quarentena. Fatalmente, o plano de recuperação vai ter que ser adaptado. Né? Que surgiram novas situações. E aí a Assembleia vai deliberar sobre os ajustes que serão necessários em face de alguma situação nova. Tranquilo, minha gente? Ficou claro aí para vocês em que momento isso pode acontecer? Beleza, minha gente. Olha, então, procure internalizar essas reflexões que eu fiz hoje. Na aula de hoje, eu fiz perguntas, pelo menos umas 3 perguntas que podem estar na nossa prova. Qual a diferença do despacho de processamento para a decisão concessiva? Se o juiz pode indeferir a petição, indeferir se um dos sócios se recusarem a apresentar a relação de bens. Falei sobre o efeito da mera distribuição, sobre a questão da falência. Enumerei aqui os tipos de créditos que não serão suspensos. Então, aqui eu já falei pelo menos 3 a 4 questões que poderemos ter em um dos tipos das nossas provas, ok? Já dá aí para vocês garantirem pelo menos 4 aí na prova, ok? Vocês estão muito sabidos, estou muito orgulhoso de vocês. Ok, minha gente? Olha, já são 10 horas. Foi mais uma vez, foi uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Fiquem atentos às atividades, não deixem de responder, não se preocupem se por alguma eventualidade não conseguirem responder dentro do prazo, não deixem de responder, porque eu vou receber a atividade, só vai estar com a observação lá de fora do prazo, mas não deixem de fazer não, ok? Fiquem com Deus, fiquem em casa e até semana que vem, viu? Boa noite, minha gente. Até semana que vem. Beijo.